Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Amigo Corredor, onde a gente fala sobre corrida de um jeito leve, direto e com muita informação de qualidade. No vídeo de hoje vamos conversar para entendermos melhor tudo sobre treinamento, evolução, motivação e os bastidores da vida de um corredor maravilhoso. Ele está aqui comigo hoje, ó. É esse corredor aqui que eu estou falando, e treinador. Vive a corrida no dia a dia e tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente nessa jornada de muito mais de 1 hora de troca de verdadeira informação sobre tudo que envolve um mundo de corrida. Então vamos lá, pessoal! Alderi, eu queria saber uma coisa de você, cara. Conte um pouco da sua trajetória de vida, como que foi até chegar à pessoa que você é hoje. Eu estou muito curioso e todos nós também acredito que estamos curiosos para isso. Então, Igor, para quem não me conhece, né, tá aí, eu sou Alderi Moreira, comecei com 15 anos de idade, lá em São Paulo, quando meu cunhado corria e ele me convidou para mim participar do treinamento junto com ele. E aí nisso eu iniciei de cara, gente, eu já fui logo correr 10 quilômetros, doeu, mas foi legal. Fiquei uma semana parado, né, claro, mas depois eu continuei com a minha corrida e aí nunca mais eu parei. Caramba, que história fantástica, hein? É um exemplo fantástico aí de vida, você ter começado dessa forma, foi bem bacana, foi um início e você tinha noção que isso iria se alongar até chegar aos dias de hoje? Então, no início eu não sabia nem o que era corrida, né? Então foi muito diferente assim quando eu comecei. Aí aos poucos eu fui entendendo o que era o mundo da corrida, o mundo do atletismo. Aí comecei a entrar mesmo como treinador, que no caso foi a Esmeralda, minha primeira treinadora lá em São Paulo, foi bacana. E aí fui indo e assim agora tô aí, né? Caramba, bacana. Mas aí conta um pouquinho pra gente, qual foi a corrida mais marcante da sua vida? Olha, eu costumo dizer, todas são maravilhosas, são perfeitas, assim. Eu sempre gostei de correr, né, depois que eu iniciei, mas a que mais me marcou realmente foi a corrida da Red Bull, um desafio da Red Bull, onde foi 2 horas da tarde numa corrida de revezamento que teve em Copacabana. Então essa corrida me deixou marcas bacana mesmo, sabe, assim, de superação. Nossa, que bacana, é muito bom saber disso. E hoje em dia, você corre em qual frequência assim? Como que tá hoje? Porque aquilo foi o início, né? No início você correu dessa forma, não tinha tanta experiência, não era treinador de corrida e hoje não. É totalmente diferente. Você acaba impactando diariamente a vida de várias pessoas. Não só pessoas que estão no seu dia a dia convivendo com você, mas pessoas também que estão lá no Maranhão, que estão na Bahia, que estão em vários estados do país. E você consegue fazer isso de uma forma profissional, objetiva, proporcionando um bem para cada um deles. E agora, e você hoje? Como você corre? Como é a sua frequência? Você ainda consegue correr mesmo proporcionando essa qualidade de vida para as pessoas? Sim, eu corro frequentemente 6 vezes na semana, isso é diário. Eu tenho um dia de descanso na semana, eu trabalho bem isso. Sempre tem que ter um dia para descansar, é notável. Isso para quem treina diário, né? Você tem que ter pelo menos uma vez na semana. E eu me sinto feliz hoje em dia, incentivando pessoas, treinando pessoas em todo o Brasil e em outros países também, que acabam a gente tendo esse treinamento longe do presencial ali, né? Mas que tem os aplicativos que a gente acaba transformando a distância bem próximo um do outro, então isso fica bacana.
Pô, que bacana, é muito bom saber. E como você mesmo falou, que corre aí 6 vezes, isso é impressionante ter essa questão dessa disciplina. Isso é um ponto muito importante, né? Termos disciplina para atingirmos os nossos objetivos, né? A disciplina realmente você tem que ter. Às vezes você tem que deixar de fazer algo para fazer, se você quer realmente transformar-se em um profissional da corrida, você tem que deixar algo fora do seu cotidiano. Às vezes você quer fazer algo que poderia estar ali junto com seus amigos e tal, mas a questão do profissionalismo, às vezes você não pode fazer aquilo ali. E assim a gente tem que levar escolhendo aquilo que é melhor para você. E no meu caso foi o mundo da corrida e isso aí eu levarei para sempre no meu coração. Nossa, muito bom. E falando como você corre aí esses 6 dias, né? Continuando, e qual é a frequência que você corre? Me refiro em relação à sua prova que mais você gosta. Você gosta de correr provas mais lentas, provas mais fortes? O que você curte exatamente? Então, desde quando eu iniciei as minhas provas, sempre foram corridas curtas. Comecei nos 800 metros, no 1.500, nos 3.000, 5.000, 10.000, meia maratona e maratona. Porém, eu sempre falo que a melhor prova e mais importante que eu gosto é a prova de 5.000, é a prova de 5.000 metros e a prova de 10 quilômetros. As outras provas eu entro como treinamento para manter o foco das corridas curtas e a questão do volume de prova, porque se você não tiver volume, você também não consegue fazer uma boa prova nos 5 quilômetros e nem nos 10 quilômetros. Então você tem que ter esse volume de treinamento para você se sair bem nas provas. Não adianta você querer correr 5 quilômetros com 10, 15 quilômetros e achar que vai fazer uma boa prova, entendeu? Ah, entendi. Então, quanto mais quilômetros rodados, vamos dizer assim, você consegue ter uma performance melhor. Você acaba adquirindo velocidade, seria isso? Na verdade, a gente adquire o conjunto, né? A gente tem que trabalhar tanto a velocidade quanto a resistência. Porque numa prova rápida como 5 quilômetros, você não adianta ter só velocidade e não ter só resistência, porque você não vai acompanhar o grupo da frente, né? Entendi. E a gente está chegando num ponto que eu queria saber qual é o erro mais comum que você vê nos corredores iniciantes. O que eles mais cometem assim, de erro quando você olha um ótimo talento, você vê uma pessoa que vai voar daqui a um tempo, só que ele já começa com um erro muito comum entre cada iniciante no mundo da corrida. O mundo dos iniciantes, às vezes, por eles não entenderem muito o que é a corrida, eles acham que já tem que sair correndo a melhor prova dele da vida, entendeu? A melhor corrida. E na verdade não é isso, né? O erro muito comum de todos os iniciantes aí que começam, eles já querem iniciar, por exemplo, 3 km na velocidade máxima, e não é. Quanto menos você for naquela velocidade, você vai melhor. Você tem que iniciar leve, depois moderado, depois volta de novo para leve, e assim você vai evoluindo, entendeu? Até chegar em uma frequência boa que você consiga desenvolver os 3 quilômetros dentro de um nível bom, de uma performance boa, de uma qualidade de treinamento bom, entendeu? Mas essa é um grande erro de 90% aí dos corredores iniciantes. Ele já quer sair do ponto A e chegar no ponto B como se já fosse treinado para si. Por muito tempo, entendeu? Entendi. Ele pode até ter potencial, né? Mas ele não vai conseguir manter esse ritmo, né? Porque não está acostumado, né? Exatamente. Como você não está acostumado com essa velocidade toda, não tem como você manter, entendeu? Aquela velocidade de 13, de 12 ali por hora ou 15 por hora, achando que vai ter o final, mas não vai. Ele vai correr 400 metros no máximo ali e depois vai dizer que ainda a corrida é ruim. Não, eu não aguento. Não, gente. Pode ficar tranquilo, você iniciante aí, ó, que todos nós conseguimos, todos nós. Basta iniciar da forma correta. Isso aí é muito importante. Você iniciar devagar, dentro do seu treinamento e voltado com o seu peso, a sua performance ali do momento.
Ah, entendi. E acaba isso dando aquele gás a mais, né? Não desmotivando ele, né? Para poder continuar correndo, continuar com a frequência, continuar fazendo aquilo que ele tem facilidade, que ele acaba sendo adapto com facilidade para fazer aquilo, só que inicialmente, como ele fica muito ansioso. Eu já fui assim, tá, pessoal? Eu como corredor, esse daqui já me ensinou muito. Eu tinha condições de correr, saía correndo muito e naturalmente não conseguia manter porque eu não estava preparado para aquilo. Eu aprendi muito isso com você, desses quase 3 anos aí de convívio. E hoje em dia tenho certeza e posso falar com precisão que isso faz toda a diferença. Tá? Isso é muito bom. E eu sei que você monta muito essa questão de planilhas para vários corredores, isso não é nenhuma novidade nem para mim, nem para um monte de pessoas. Mas conta um pouquinho pra gente, como que você monta essa planilha para um atleta iniciante? Como que é? Isso é muito complexo, não é? O que você faz nesse brilhante trabalho aí que acaba ajudando tantas pessoas e essa evolução vai se extinguindo até se tornar um atleta de ponta? Então, Igor, a questão da planilha, a gente tem que ver, no caso, tem que ver o que a pessoa realmente, a frequência de treino dela, se ela pode treinar 2 a 3 vezes na semana, misturado com outros esportes também, que as pessoas também fazem, né? Então, ela está no mundo da corrida, mas ela tem outras atividades também. E hoje em dia, a gente tem que conhecer a pessoa que está ali contratando a planilha para poder fazer. E a questão dos aplicativos que hoje tem para você montar a planilha para cada um, direcionado para cada pessoa, para o seu biotipo, para o seu tipo de performance, para o que você quer, se você quer para 5, para 10, para meia maratona, para maratona. Claro que o iniciante não vai fazer uma maratona logo de cara, né? Mas ele pode chegar lá, com certeza, todos nós podemos, depende da nossa vontade, da nossa disciplina e da nossa coragem, né? Mas o iniciante realmente ele tem que começar com 5, 4, 3 ali, entendeu? Bem devagarzinho para poder você ir adquirindo ganhos de performance, entendeu? No seu dia a dia. Entendi, muito bem explicado e muito bem colocado. Eu fiz várias perguntas aqui para você, pessoal, está apenas começando. A Alderi vai responder várias perguntas aqui para a gente. Ó, falo para todos que estão nos assistindo agora, continue assistindo, vai valer muito a pena, vai ser um grande aprendizado, porque eu vou tentar ao máximo possível absorver tudo que é desse conhecimento, desse gênio aqui da corrida. Porque, olha, o AMD+, faz sucesso, hein? Tem tantos corredores de ponta que você faz um belo de trabalho. Todo lugar que eu vou, eu só ouço o pessoal, o AMD+ poderia, tá lá só tem gente de ponta, o pessoal corre muito. Eu sei, tá voando. Então, Igor, como você falou aí, hoje a AMD+ tem uma grande abrangência no mundo das corridas, tanto local, quanto regional, quanto em termos de interestadual. Realmente eu fico muito feliz de todas as pessoas estarem nos apoiando e acreditando em um trabalho que está sendo construído. E se vocês quiserem acompanhar mais, é só chegar lá e entrar em contato comigo também, que eu vou ter o prazer de atender vocês. Muito bom, muito bom. Então, agora eu quero saber de você, cara, como equilibrar a corrida com musculação. O que você vê em relação a isso? Porque mesmo você tocou no assunto que é interessante a pessoa fazer essa questão do esporte, desde a questão da corrida, mas também intercalar com outros tipos de atividade física. E em relação a isso com a musculação, como que você vê? É bom, não é? Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. O mundo da corrida por si só, você já acaba fortalecendo muito, né? Principalmente a região inferior, que é a questão de toda a musculatura, como panturrilhas, quadríceps e posterior, você já acaba fortalecendo muito. Porém, os benefícios da musculação são muitos também, e aí no caso você tem que alternar os seus dias de musculação junto com os seus treinos específicos. Específico porque tem um alto impacto, que é a hora do treinamento de tiro, ou treinamento fartlek,
ou treinamento de potências, de rampas e tudo mais. Então você tem que intercalar a musculação junto com os outros dias que são menos de alta impacto, entendeu? Que é no caso da rodagem, menos impacto do que na hora do tiro, entendeu? Então você acaba intercalando. Eu costumo falar para os meninos assim, você vai fazer musculação, não, pô, vai fazer abdominais aí e tal. Mas gente, é importante fazer a musculação, né? Tanto que tem aí muitos, mas você também, junto com a corrida, se você não tiver como fazer a musculação, pode fazer a calistenia. É muito importante você trabalhar todo o seu corpo, entendeu? Fortalecendo toda a sua região do core, que é a parte que a gente fica ali o tempo todo rígido, né? Para poder manter a postura ereta e tudo mais, para você chegar numa boa performance. Entendi. Muito bem colocado e explicado. Isso é muito bom. E agora um ponto muito interessante que muitas pessoas não sabem exatamente entender isso. O que você acha e como que é a importância, o que você poderia falar para os nossos espectadores aí em relação à importância do descanso na rotina do corredor? Porque muitos, quando chegam a um certo patamar, tá naquela vibração, aquela correria, aquela adrenalina tomando conta do corpo, que é muito difícil você chegar e colocar na cabeça deles que eles precisam parar, que isso também faz parte do processo, faz parte do treinamento, não é verdade? Que seu corpo precisa desse período de pausa também para se adaptar e se fortalecer. Só que devido à adrenalina, que é muito boa, as pessoas não compreendem isso e acabam emendando um treino no outro, querendo hoje, amanhã e por aí vai. Fala um pouquinho da importância do descanso e tal. Como o Hugo falou aqui, né, da importância do descanso, isso é fundamental para todas as provas, para todos os tipos de treinamento, né? Se você treina para 5 km, você tem que descansar. E quanto mais forte, mais descanso você tem que ter. Quanto mais forte o treino, mais descanso você tem que ter. E se você não respeita o seu descanso, você vai aí entrar em um overtraining e depois vai ficar mais difícil você se recuperar, porque quando você entra no overtraining já fica muito complexo de você manter a sua rotina de treinamento. Então é melhor que você descanse um dia se está muito cansativo, você descansa um dia, não tem problema nenhum, um dia perdido só vai te ajudar a você chegar lá. Agora não vai também descansar 3, 4, 8, 10 dias, né? Para ficar parado aí. Tem muitos assim, eu conheço muitos aí, que a gente está ali treinando, aí fala, hoje não deu para treinar, não sei o quê, pô, isso já vai 3 dias, não deu para treinar de novo. Aí quando volta, quer voltar na mesma situação. Não, quanto mais treinado, mais rápido você perde a sua performance. Então, se liga nisso aí, que se você é bem condicionado, você ficar 3, 4 dias descansando também, você vai perder performance. Então, se liga nisso. Então, não pule a sua rotina de treinamento, fica ali seguindo o seu cronograma. Tem um cronograma semanal. Se você treina 3 vezes na semana, você está ali descansando 4 dias na semana. Então, se você treina 6 vezes, você só tem apenas um dia para descansar, porque você está treinando focado na sua alta performance. Você quer melhorar o seu 5, você quer fazer o seu 5 km ali para 15, para 16, para 20, para 25. Então, tudo aquilo que é para fazer abaixo de 25 minutos, isso já requer um treinamento muito forte. Então, para qualquer pessoa, seja ela iniciante ou médio ou avançado, você tem que ter uma disciplina para você ter um bom treinamento nisso aí. E o descanso que é fundamental. Entendi. Então a pessoa tem que descansar, tem que respeitar esse ponto. Tem que respeitar o descanso. Porque se você não respeita o seu descanso, meu amigo, não tem como você evoluir. Você só evolui se você respeitar o seu descanso. Mas eu tenho uma prova a tal lugar. Aí eu vou treinar a semana inteira e vou fazer? Não, gente. Na semana de prova, você tem uma programação que é chamada Semana de Polimento. E aí onde você entra em todo o descanso, já vem começando desde segunda-feira, entrando numa transição para chegar na sua prova bem descansado. Não está explicado, entendi. Então, pessoal, vamos na próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho qual é a sua abordagem, qual é a sua preparação
em relação ao atleta para ele poder se qualificar, estar preparado para uma maratona? Você sabe que não é fácil, né? Eu, particularmente, pessoal, eu nunca corri uma maratona, pretendo correr, só que infelizmente não estou me preparando para chegar a esse ponto. Eu tenho muito medo em relação às lesões que isso pode ocasionar. Só que eu respeito os limites do meu corpo, sei que vou conseguir, tenho condições, mas só que ainda não estou preparado. Eu treino quase todo dia, só que isso é uma preocupação que eu tenho e eu acredito que muita gente vai ter também. Fala um pouquinho da gente, fala um pouquinho de você, o que você acha? Essa abordagem, o que você faria? Então, Igor, muitos chegam lá falando assim, eu quero fazer a maratona X, a maratona tal. Primeiramente, eu pergunto para ela para a pessoa, né, se ela está preparada para a rodagem. Qual a disponibilidade de tempo, porque para a maratona você precisa ter tempo. Se você não tiver tempo para fazer o treinamento, você não vai ter como fazer uma maratona, entendeu? Você tem que ter tempo para treinar. E é um treino lento, é um treino que demora bastante de uma maratona, porque você não vai fazer o seu treinamento no ritmo da sua prova, entendeu? E são 42 quilômetros uma maratona. Então, se você começa a evolução, a preparação ali, se você corre 6 vezes, você tem ali de 8 a 12 semanas para preparar uma pessoa que está realmente já de um nível mais avançado. Agora, se você treina só 3 vezes na semana, aí você tem que ter um preparo mais amplo para poder chegar na maratona bem. Então, você tem que ter disponibilidade de tempo para fazer um bom treinamento. Não adianta você querer chegar na maratona sem treino, que você vai doer. Vai doer. E hoje em dia o que mais tem é gente querendo fazer maratona. Só que eles não querem pagar o preço e fazer o processo do percurso que tem que fazer, que é de levantar cedo, para terminar, pegar um treino aí de 2 horas, de 2 horas e meia, de 3 horas, 3 horas e meia, para poder chegar na maratona lá, você fazer ela com uma certa tranquilidade, né? Que às vezes tem 5 horas e 40, 5 horas, 4 horas e 40, 4 horas e 30 minutos, 3 horas e 20 minutos, 3 horas, 2 horas e 46, 2 horas e 30. Então, tudo isso requer uma preparação ampla, entendeu? Seja ele profissional, seja ele amador, não tem essa. Você tem que se preparar para a maratona. E essa é a primeira pergunta que eu faço para eles quando eles querem chegar lá em casa e ficam perguntando, eu quero fazer maratona tal. Eu consigo? Consegue, mas você tem que ter a preparação para você chegar lá. Tanto seja a partir dos 10, dos 15, dos 20, isso já requer uma preparação mais especial, entendeu? Entendi. E para uma meia maratona, como que seria esse processo? Por ser um período de rodagem, no caso, provavelmente poderia ser menor, né? Mas o percurso já seria 21K. Como que seria isso? Realmente é o mesmo, parecido com a maratona, porém é a metade, né, da maratona. Ela tem que ter uma preparação também, não adianta ela chegar nos 21 com 10 km rodado de treino longo, achando que é um longo. Não é. 10 km não é um longo para se fazer uma meia maratona, entendeu? Então você tem aí, chegar aí uns 18 quilômetros, às vezes até passar de uma meia maratona para poder se preparar, fazendo aí em torno de 23, 24 quilômetros para você chegar bem na hora. Não é a meia que você vai fazer, é o seu treinamento. Você tem que colocar na sua mente que a meia maratona é no dia lá da sua prova. O seu treinamento não tem nada a ver com a meia. Mas eu nunca fiz um treinamento, um 21. Eu vou fazer a meia maratona, mas eu já vou fazer o 21. Você pode fazer 23 quilômetros numa boa, porém dentro de um ritmo bem mais confortável para você ter só volume mesmo, entendeu? Então não tem por que ficar naquela ansiedade e tudo mais. Você chega ali fazendo numa boa. Começa com 10, com 12, com 15, com 18. Vai sempre subindo ali aos pouquinhos para você não se lesionar. Então isso é muito importante você fazer essa evolução. Também uma coisa muito importante para todos vocês. Nunca saia de 10 km e queira fazer 18 km de uma vez só. Você tem que ir evoluindo. Pegar 10, 12,
15, 18, 20, 22, aí tudo bem. Mas se você sair do 10 km para 18, com certeza você vai sofrer muito. Porque você acha que está conseguindo fazer aqueles 18. Você vai fazer, mas vai sofrer. Se você não passou pelo 14, não passou pelo 12, não passou pelo 16 e já quer fazer 18 direto, vai sofrer muito. Entendeu? Pode se lesionar, né? Pode ser muito pior, né? Que ele vai parar de correr, de treinar por causa de um pequeno detalhe, de uma decisão que ele teve em correr, né? Exatamente. Às vezes tá se sentindo bem naquele dia, né? Já, eu vou ali, eu corri direto. Não, calma, gente. Calma, tudo no seu tempo, tudo no seu período, tudo na sua programação de treinamento. Ouça o seu treinador. E se você não tiver um treinador, procure, tá? Isso é importante. Imagino. E agora fala pra gente um pouquinho como lidar com a ansiedade do pré-prova. Essa é uma questão comum no meio de nós, né, corredores. Todos nós sentimos aquela ansiedade. Cabe o controle, né? O controle emocional, o controle da gente estar ali naquele momento de você pegar o kit, já tá, nossa, amanhã tá com aquele número já na camisa. Hoje em dia o que a galera mais faz é colocar, né, já deixar tudo preparado em cima da cama, faz até o bonequinho, o tênis do lado, a camisa aqui em cima, o shortinho ali, tudo bonitinho para o dia da prova. Mas isso é realmente ter o controle, o autocontrole. Fazer uma meditação, entendeu? Uma respiração profunda, isso vai deixar você menos ansioso, entendeu? E não ficar o tempo todo pensando na prova. Faça outra coisa que você acaba esquecendo, entendeu? Isso vai te ajudar bastante. Como ir no shopping, como fazer uma compra lá no mercado, tudo isso ajuda. Nossa, você vai falar uma coisa que o pessoal gostou muito dessa dica dele. E vai falar, ó, foi o meu treinador que falou, hein? Eu tenho que comprar, hein? Pode fazer numa boa que você vai se sentir bem. E se for um tênis, então é que você tiver. Muito bom. Tá certo, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. Alderi, qual é a melhor estratégia de ritmo para as provas de longa distância? Olha, fala pra gente um pouquinho sobre isso. A estratégia é você não sair forte. Prova longa, se você sair forte, você acaba queimando a largada. Você, todos que começam num ritmo fora do que está programado, por exemplo. Uma prova de 30 km. É muito raro ter no Brasil, mas existe prova também de 30 km. Eu não vou nem colocar maratona, mas 30 km. Para mim, no caso, que corre ali um 3h20, 3h30, hoje, né, a minha corrida é essa. Se eu for sair nesse ritmo para um 30 km, claro que eu não vou aguentar, entendeu? Então você tem que sair num ritmo mais confortável, no meu caso, 3h40, 3h50. Agora, se você faz ali para 5, começa com ritmo mais moderado, começa para 5h30, para 5h40 e vem chegando até o seu ritmo ali de 5 por 1, entendeu? Não adianta querer sair a 4h50 e depois manter lá na frente, porque aí você já queimou a sua largada. Então a estratégia melhor que se tem é sair para menos, para depois você ir evoluindo. Entendi. Eu vejo muito nas provas que eu corro, assim, principalmente provas valendo mesmo. Aquela que tá todo mundo naquela agitação, aquela adrenalina, todo mundo vibrando com as músicas, porque querendo ou não, todo mundo naquele ambiente acaba passando uma energia tão gostosa, tão significativa que a gente vibra ainda mais. Eu vejo pessoas que correm na velocidade em torno de 4 a 5 por 1 e começa a sair a 3. Dá 200 metros, 300, 400, já está cansado. Isso é comum, Igor, fazer. Muita gente que não tem uma orientação, às vezes até mesmo o treinador acaba não orientando isso, entendeu? Mas o certo realmente é você sair mais tranquilinho e vai buscando. Quanto mais perto da chegada, mais forte você se torna, entendeu? Se você sai forte, quanto mais perto da chegada vai ser mais difícil. Se você já sair, você fazer a regressão. É melhor você fazer a progressão do que a regressão, em qualquer prova. Entendi. Então isso que acontece, né? Que nas provas a gente vê muita gente saindo numa intensidade muito forte e pouquíssimo tempo nos primeiros, vamos dizer assim, no primeiro e segundo quilômetro, numa prova até de 5 km,
de corrida, você vê que aqueles primeiros que saíram já começa a desanimar, já começa a diminuir. Não são todos, mas uma boa parte significativa começa a diminuir e você vê que eles não são nem de longe os primeiros que chegam no final, né? Exatamente, você acaba passando ali nos 200, nos 500 metros, as pessoas já estão abrindo o bico, né? É o mundo da corrida, a gente fala abrindo o bico mesmo, cansado, porque ele deu tudo logo nos primeiros 500 metros, sem necessidade. Muitas vezes a pessoa tem 5 por 1 ali nos KM e quer sair realmente a 3, 3,20. Como é que você vai fazer isso? Se você nunca chegou a correr 3 km, 3 minutos por KM, como é que você vai querer na sua prova fazer isso? Não existe isso, entendeu? Entendi. Não, tá explicado. Tá bem compreendido e está sendo muito informativo para mim de uma forma bem didática e bem simples. E agora eu queria saber de você. Você recomenda as pessoas a conhecerem o percurso das provas que elas vão participar? É válido a pessoa ir lá e tentar conhecer, ou principalmente fazer percursos semelhantes também? São duas perguntas. Uma é questão que é válido a pessoa conhecer o percurso que vai participar de uma prova, e outra que seria interessante ela correr, treinar em percursos semelhantes ao da prova. Isso faz alguma diferença? Olha, eu particularmente, eu nunca fiz reconhecimento de percurso. No caso. Mas tem muita gente que faz. Eu não vejo tanta importância de você já reconhecer o percurso antes, entendeu? Agora, treinar no percurso semelhante, isso é importante, isso é válido, você chegar e fazer uma simulação como se fosse naquele percurso. Às vezes tem uma certa subidinha de 50, 100 metros, que vai dar uma subida aqui onde você cansa. Então, você fazer uma simulação de um percurso, de um treino mais ou menos ali, na medida da prova, né, de 10 km, por exemplo, você fazer um ritmado, dentro do seu ritmo, pode ser ele 4, pode ser ele 3, pode ser ele 5, pode ser ele 6, mas dentro do seu ritmo para você fazer mais ou menos aquele percurso, isso é válido, isso vai ajudar muito você. Mas ir lá e reconhecer o percurso não é tão... Para mim, eu não vejo essa necessidade, entendeu? Para mim, eu gosto mais da surpresa do que... Mais emocionante, né? É mais emocionante, porque você não fica ligado tanto no percurso, entendeu? Você não fica com aquilo na cabeça. É mais uma coisa para você colocar na sua cabeça, se você quiser. Aqui, por exemplo, as provas do aterro do Flamengo, você já sabe de qual que você vai acontecer. Se você vai lá em Botafogo e volta, você sabe o percurso que tem, entendeu? É verdade. Aí é muito explicado. E uma coisa muito importante que muita gente não dá importância, ou outros não vê totalmente o que ele deveria se fazer, ou necessariamente a quantidade. Vamos falar um pouquinho da hidratação, cara. Eu sou muito curioso, isso é um ponto muito importante que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, porque se a gente comparar até na própria corrida, sempre tem vários pontos que acaba fornecendo essa questão de água para hidratação, só que nem sempre as pessoas acabam bebendo a quantidade correta. Ou às vezes bebem demais, ou às vezes bebem a menos. Mas a questão é, fala um pouquinho pra gente da hidratação, cara. Qual a importância dela na vida do corredor? A hidratação na vida do corredor é fundamental. Isso aí não tem jeito. A pessoa que não se hidrata em uma prova, ela está pedindo para chegar mal. Ela está pedindo para chegar desidratado. Não só com água, mas tem hoje aí os isotônicos, fundamental para a gente poder ficar bem hidratado. Não só no dia da prova, mas os 2, 3 dias que antecedem a prova, você tem que estar muito bem hidratado, entendeu? Para poder chegar na hora, estar com bastante líquido no seu corpo, no seu organismo, e com isso você fluir melhor no seu desempenho, na sua performance. Isso não existe só para quem é da elite, mas todos os amadores que não conseguem fazer uma boa hidratação, ele tem uma grande perca hídrica, né? Que você vai gerar um desconforto, tanto estomacal quanto muscular. Isso é fundamental, você se hidratar. E, inclusive está aqui, ó, eu me hidratando. Opa, isso, muito bom. Um pouquinho, né? Porque quando a gente fala muito, a gente acaba se secando a boca também. É verdade. Então isso é importante, gente. Não deixa de fazer a sua hidratação. Pega, no posto d'água está lá, a cada 3, 4 quilômetros nas corridas hoje em dia, as provas no calor, principalmente do Rio de Janeiro, que faz, vamos chegar agora nessa fase boa, que é
um período bom de clima mais ameno, né? Mas os períodos quentes, principalmente, gente, tome muita água, tome a hidratação que tiver, isotônicos, aproveite bastante, que ali já está pago. Ali é só para você, é só para nós. Então a gente tem que hidratar, entendeu? Então aproveita aquele momento ali, tá tudo pago, tá? Não vai questionar, pode pegar 2, pode pegar 3, joga. Se você não bebe, completa um copinho, joga no seu corpo, que isso vai ajudar a resfriar a nossa temperatura corporal. Isso é muito importante também. Você não só beber, mas como jogar no pescoço, nas pernas, isso é fundamental. Principalmente nas provas longas. Isso é maravilhoso. Muito bom, interessante. Viu, pessoal, da importância aí da hidratação? Então, por favor, se hidratem. Toda corrida, não esqueça de se hidratar, cara. E não só na corrida, também na questão dos treinos. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, Adeli. Eu vou em um ponto que tem sempre uma repercussão muito grande, a questão de nutrição e recuperação. Isso é um ponto que eu gosto bastante. Eu gostaria de saber de você, cara, como treinador, como o treinador pode orientar a alimentação do atleta, de uma certa forma. Lembrando que o treinador não é nutricionista, mas isso as pessoas têm que saber essa diferença muito grande, porque nenhum processo de evolução, nenhum processo de acompanhamento, muitas pessoas vejam e acaba se confundindo a importância de um e esquece do outro, mas eu acho que poderia estar conciliando os dois, né? E sabendo a diferença, que o treinador não necessariamente vai saber com detalhamento todo o ponto de nutrição, ele tem parcialmente. Mas fala um pouquinho, até onde que o treinador pode ir com essa questão de orientação de nutrição para o atleta? Então, como você falou, a nossa parte como treinador é da gente orientar em relação a você não ficar com muito tempo sem comer, mas a parte nutricional mesmo, onde você vai realmente ter toda a orientação, com nossos colegas, nossos parceiros nutricionistas que estão aí para ajudar, é uma parte fundamental para o atleta, para o corredor, seja ele amador, seja ele profissional. Não esqueça, o nutricionista está aí para nos auxiliar a ter uma boa alimentação, para poder ter uma performance melhor durante o nosso treinamento e a nossa prova. Então isso é fundamental. O que eu falo para eles é que se você não tem um nutricionista, você não adianta querer chegar lá e competir ou correr com fome. De que adianta você não ter o carboidrato, a proteína dentro do nosso organismo e você querer fazer uma boa performance? Não tem como, entendeu? E por isso você tem que ter esse acompanhamento do nutricionista, para ele te indicar sobre como você deve fazer no dia da sua prova, nos seus pré-treinos, no seu pós-treino, tudo isso. Mas o que eu falo, não vá correr com fome, não vai correr sem nada no organismo. Isso realmente causa desconforto e você vai acabar se prejudicando ao invés de melhorar seu rendimento, seja nos treinos, seja na competição. Mas volto a dizer, os nossos colegas como parceiros nutricionistas estão aí para fazer toda a diferença, que são pessoas que estão ligadas uma coisa com a outra, né? Principalmente hoje no mundo da corrida. Todos os profissionais têm uma boa relação, tem que ter essa boa relação, porque não existe treinador sem um nutricionista e um nutricionista sem o treinador. Hoje tem milhões de assessorias dentro do Brasil e todos eles têm que ter um nutricionista ali para estar por perto acompanhando, seja ele em particular, seja ele da assessoria, seja ele da sua própria preferência, entendeu? Mas você tem que estar auxiliado para poder fazer uma boa performance. Tá explicado. Então, ou seja, você sempre recomenda um nutricionista? Eu sempre falo para a galera procurar um nutricionista, porque é importante ter, entendeu? É muito importante ter. Se você vai seguir ou não, já não sei. Tá certo, né, pessoal? Já ouviu, né? Ele sempre bem polêmico, sempre bem sincero nas suas respostas. Tá certo. E agora me fala um pouquinho, qual é a sua opinião sobre a suplementação durante os treinos? Cara, a suplementação durante os treinos, ela vem para ajudar em relação a isso que a gente acabou de falar no anterior.
para você às vezes não ter uma boa alimentação, e a suplementação é super importante para você poder estar adquirindo durante o seu treino. Seja ele o carboidrato, como eu falei, né? Tem hoje aí os géis e tudo mais para você te auxiliar dentro da sua rotina de treinamento e da sua rotina de competição. É fundamental. Se você não tem essa suplementação, seja eles lá só dos gels ou dos outros BCAAs da vida ou proteínas que você tem que ingerir, você vai ter uma perda boa também no seu rendimento. Entendi, está explicado. E agora uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Quais são as estratégias que você recomenda para melhorar a recuperação pós-treinos intensos? Isso é fundamental. Uma das principais estratégias para recuperar vem, no caso do desaquecimento, já começa por aí para fazer a eliminação do ácido lático das suas pernas, vem o alongamento e vem também a crioterapia, que é o caso do gelo. Quando você faz um treinamento intenso, é importante, é de suma importância você fazer gelo, uma varredura de gelo nas suas pernas, para poder fazer uma recuperação para o próximo treino, você já está preparado ali para fazer um treino bom, entendeu? Sem microlesões, sem ácido lático acumulado. Então é importante. O desaquecimento é um dos que você já vai pegar ali e começar a fazer dentro do treino quando você acaba. Isso é fundamental. Aí vem um alongamento, não é um alongamento para esticar tudo de uma vez, mas um alongamento suave para você se recuperar. E o outro é o gelo que você vai ter que passar na perna para fazer a varredura. Isso aí tem que ter para você ficar bem. Eu uso sempre, que quando eu faço os treinos pesados mesmo. Então, nem tiros, fartleks, é progressivo, que você chega num ritmo bem acelerado. Então tem que ter esse trabalho todo para você recuperar. No dia seguinte, né? Entendi, muito bem. Pessoal, só falando, aproveitando essa explicação do Alderi hoje, postamos ao meio-dia um short com 30 segundos falando de 5 alongamentos para você fazer isso antes de correr. Então não esqueça, vão lá, dá uma olhada, dá uma visualizada, é muito rápido, por favor, não corram em nenhuma hipótese antes de fazer pelo menos esses 5 alongamentos. É importantíssimo para vocês não adquirirem lesões, tá bom, pessoal? Isso foi hoje, então vai lá dar uma olhadinha, por favor, tá bom? Só aproveitando, deixa que a gente já está falando de alongamento, uma coisa tão importante, e foi lançado no nosso canal, Amigo Corredor. E que você que está nos assistindo agora não esteja inscrito no nosso canal, por favor, dá aquela força, se inscreva, compartilhe esse vídeo, que vai ser um canal totalmente muito representativo no mundo da corrida daqui a um tempo. A gente está fazendo o melhor possível, sempre estamos entregando a questão de vídeos com altíssimo valor para você melhorar a sua performance, para você poder estar cada vez mais melhor em relação à questão dos seus treinos, com informações básicas, diretas e objetivas. Nada de enrolação. Então, por favor, nos ajude. Somos novos no canal, que a gente está com esse canal. Atualmente a gente está com uma quantidade de seguidores. Vamos aumentar. Eu sei que você está aí, você está assistindo até agora. Não deixe de se inscrever e compartilhar. E vamos continuando aqui com a questão da entrevista com esse brilhante pessoa, Alderi. Tá, beleza, Igor. Mas só para dar um recadinho para a galera aí também. Vamos lá, fica à vontade. Me perguntando, a questão de como é que eu faço para... Uma dica, como é que eu faço para respirar, tudo mais. Gente, dá uma olhadinha aí no canal Amigo Corredor. Isso é muito importante. Tem vários vídeos falando sobre isso, entendeu? É sobre respiração, como respirar melhor. Não deixe de olhar no nosso canal, vocês vão ver aí. No nosso canal, no seu canal do Amigo Corredor, estamos aqui sempre prontos para te ajudar e te auxiliar. Isso aí. Então, vamos agora a mais uma pergunta, Alderi. Então, cara, como você considera escolhe um tênis ideal assim para recomendar para um aluno seu? Como que funciona essa parte? Porque isso é muito importante. Essa parte não adianta simplesmente só pegar e sair correndo.
porque cada pessoa tem um tipo de pisada, tem um tipo de perfil biotipo, e essa questão do tênis é bem importante, né, para o atleta, né? É muito importante, Igor. Inclusive, muita gente acaba me perguntando, né, sobre qual tênis usar, qual é o melhor, para que tipo de treino. São vários tênis, na verdade, são marcas diferentes. Tem muitas marcas aí muito boas, com qualidade excelente de tênis. Se você procurar no mercado, você vai ver que tem. Tanto para treinos rápidos, quanto para treinos longos, quanto para trilhas. Então tem vários tipos de tênis. E o que eu mais indico é que você compra um tênis, né, confortável para você ficar bem, para não ficar apertado no seu pé, um tênis que seja adequado. Se você tem um pé muito chato, você compra um tênis que vai de acordo com o seu pé. Não adianta você querer comprar um tênis slim, que é aqueles tênis estreitinhos, né? Porque você vai começar a sentir desconforto. Então é melhor você pegar um tênis com uma abertura mais ampla e sentir confortável do que você comprar um tênis que é muito justo. Então não, já fica a dica aí. Não compra tênis que não seja de acordo com o seu pé. Seja ele pronado, seja ele supinado ou pé chato, né? Então, procura estar sempre usando os tênis neutros, que isso vai te ajudar bastante a você fazer a sua pisada. Isso vai te direcionar. Todas as marcas de tênis, eles têm todos os tipos de pisada, mas o que eu indico para você é que realmente você compra o tênis neutro, que com isso você vai se adaptar, você vai fazer a sua pisada. Se você não conhece, se você não sabe qual é o tipo de seu pé, é melhor comprar um neutro mesmo, entendeu? Mas use sempre tênis que seja confortável no seu pé. Isso vai te ajudar muito para qualquer prova, para qualquer treino que você venha fazer. Entendi. E você me deu uma boa ideia dele, falando sobre isso agora. Precisamos fazer questão de alguns vídeos falando da diferença de pisadas que ainda não temos no nosso canal, sabia? Sim. Eu acho que vai ajudar bastante espectadores aí com essa dúvida que é muito grande. Eu, particularmente, antes de entrar nesse mundo de corrida da forma que eu estou hoje, eu tinha total dificuldade e ficava totalmente perdido. E muitas das vezes via as promoções, é legal, isso vale a pena, é bom, não. Nem sempre a gente deve ir somente pelo preço. Tem que conhecer o produto que está comprando e se de fato ele é próprio para o estilo de corrida que eu uso. Que em vez de me beneficiar, vai acabar me prejudicando. E eu, inclusive, só aproveitando, tive uma vez que eu comprei um tênis muito importante, muito bom e caro. Rapaz, ele me deu uma dor no joelho, começou a me prejudicar, porque ele era totalmente o oposto daquilo que é meu estilo de corrida. E como eu só descobri que de fato era ele, que quando eu parei de utilizar, rapidinho as coisas parou. E sorte que eu consegui me atentar a tempo, não me prejudicou e eu consegui deixar ele no cantinho. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, e nem sempre aquele tênis que é muito caro é o melhor para você. Às vezes tem tênis super econômico aí que dá para você treinar muito bem e não é um valor exorbitante como tem os tênis de hoje em dia, né? Hoje em dia tem tênis aí de 4 mil, de 5 mil, depende do seu bolso, das suas coisas, mas nem sempre é o melhor para você, tá? Só para saber que realmente o tênis, às vezes, médios é mais eficiente para você nesse momento do que um tênis de um preço muito alto. Entendi, tá certo. Tá ouvindo, né, pessoal? Não deixe aí de ver e, de fato, colocar em prática o conselho dessa lenda aqui, hein? Por favor, hein? E continuando nesse ponto, me fala aí, cara, a sua visão sobre, como a gente já está falando, a diferença de tênis, dessas coisas. Eu queria saber sua visão sobre que todo mundo pode utilizar e pode usar tênis, comprar com placa de carbono. Porque isso é para todos? Você acha? Não. Os tênis de placa hoje em dia é um ganho. A tecnologia está aí para todo mundo, está aí para isso. Mas não adianta você também estar iniciando agora e querer colocar um tênis de placa. Isso não vai te ajudar a você ter uma performance melhor, porque você está usando um tênis de placa. Então é mais fácil você usar hoje um tênis tradicional,
do que você como pagar um preço alto em um tênis que é de carbonos aí qualquer e achar que vai ter melhor performance. Não, primeiramente você vai entrar em condicionamento físico, vai ver a sua evolução e aí sim você vai mudando a sua tecnologia dos pés também. Isso é muito importante você saber disso. Que você não adianta comprar um tênis de alta performance sendo que você realmente ainda não está ali naquele meio. Mas hoje em dia as tecnologias estão aí cada vez mais importante para o mundo da corrida e para você ganhar performance, mas desde que você esteja daquele ritmo realmente para pegar aquele tênis ali e sair correndo com ele, porque não adianta você sair um tênis bom lá de placa só porque é levinho, só porque é gostosinho, não, ele pode até te causar uma lesão, se for o caso, entendeu? Continuando, Alderi, fala aí pra gente o que você considera de mais importante. Seria o relógio, os acessórios, a roupa, ou a questão do tênis? O que é mais importante para você? O que você considera? Olha, Igor, na verdade, não só para mim, mas para todos hoje em dia, uma roupa de qualidade, uma roupa que tem uma ventilação boa, que tem ali para você ficar vestir bem, né? Tanto bermudas quanto shortinhos abertos do lado. Hoje os shorts de lycra que tem os bolsinhos, dá para colocar o telefone ali do ladinho, que é muito importante hoje em dia. A gente está treinando nas rodovias e onde quer que seja, a gente está ligado o GPS, né? O tempo todo para, se caso acontecer alguma eventual situação aí desagradável, como tem acontecido, então com alguns corredores, isso é importante, porque você com aquele GPS ali, você está ligado e a gente pode rastrear através do GPS e te encontrar mais fácil. Questão do tênis, fundamental o tênis, né? Então um tênis de qualidade não tem como você não se sair bem. Agora o relógio, um relógio de cronômetro você vai fazer de boa, se você já conhece o percurso. Se você não conhece o percurso direito, é muito importante a questão do relógio para batimentos cardíacos, para você medir a sua quilometragem. Então todos esses acessórios são fundamentais. Um bonezinho, um óculos, né, também, que ajuda bastante na questão. Tudo isso é interessante a gente ter hoje em dia, entendeu? Isso não é luxo. Não é luxo, é você saber que você precisa daquele material, desse acessório. E roupas claras, bermudas claras é importante para você poder ser visto, né, por todos ali, é muito importante, principalmente à noite. Não treine de roupa escura, treine com roupas claras. Tá explicado, tá aí a dica, muito boa, gostei muito e foi muito bom você tocar nesse assunto aí da questão da importância de deixar conectado o GPS para poder auxiliar as pessoas que a gente conhece, né, caso aconteça alguma coisa, né? Foi muito bom, gostei de saber e acho que isso é muito útil e vai ajudar muitas pessoas. Vou mudar um pouquinho aqui a questão da sequência, vou entrar a falar um pouquinho mais da parte motivacional e psicológica, porque isso é um ponto que mexe muito com as pessoas, não só a questão dos atletas, mas de modo geral. Essa questão de motivação tanto diferencia, eu considero o divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Se a pessoa estiver bem estruturada, se tiver exatamente saber aonde quer chegar, mas com motivação suficiente a esse ponto, isso é uma coisa muito importante. Eu queria saber de você, da minha próxima pergunta como manter a motivação em dias difíceis? Porque você sabe que é todo dia que a gente está naquele melhor dia. Então, nos dias difíceis, que é difícil a pessoa manter ainda mais a motivação. Essa questão do atleta. Fala um pouquinho pra gente. Então, Igor, quando a gente está num dia que parece ser muito difícil, né? Na verdade, quando a gente coloca o nosso tênis, a nossa roupa de corrida, você já se sente diferente. Isso acontece em todos nós, na verdade, entendeu? Às vezes não está querendo correr, que não sei o que, não está querendo treinar, mas quando você coloca a sua roupa que sai para a corrida, você vê que aquilo ali vai fluindo, aquilo ali vai melhorando. Aí, caramba, eu achei que não tivesse tão bem para fazer esse treino hoje, mas pô, tá ótimo para treinar, tá gostoso para treinar.
E assim você vai buscando, entendeu? Dentro de você, trabalhando a sua mente, trabalhando o seu psicológico, entendeu? Assim, dizer que hoje está bom, hoje eu vou conseguir fazer um bom treino, hoje eu estou me superando. Então isso é fundamental, você ter esse autoconhecimento de si mesmo, entendeu? Buscar de dentro de você. A sua mente é o que te leva, a sua mente é o que te faz você sair da sua cama, tomar o seu café e partir para o mundo da corrida. E aí quando você volta, você vai ver que está tudo renovado, passou por coisas boas, maravilhosas, que está no percurso, durante o percurso. Então, gente, sinta-se motivado todos os dias. É difícil de você levantar 100%, mas aquele 1% que falta ali, cara, quando você voltar do mundo da corrida, você vai ver que realmente valeu a pena sair de casa para treinar. Entendi, muito bom. E aí, dando sequência nisso daí, você já teve algum aluno que pensou em desistir? E caso você tenha, você já teve, eu acredito que sim, tá? Mas isso é uma dúvida que eu tenho. E caso você tenha já passado pela sua experiência, como você lida com essa situação? Porque não é nada fácil, né? Realmente não é fácil. As pessoas às vezes realmente têm essa desmotivação, achando que não vai conseguir fazer algo. Às vezes até por motivo pessoal, motivo familiar, motivo mesmo de trabalho, tudo isso, a pessoa acaba desanimando. Mas eu sempre aconselho a pessoa a não desistir. Se não dá hoje, vai no outro dia, mas não para, entendeu? Não para, porque é uma questão de qualidade de vida, é uma questão para você se manter bem. Você pode até não fazer todos os dias a sua corrida que você vinha fazendo, mas você pode dar sequência alternando dia sim, dia não, mas não para não, cara. Você vai conseguir se dar bem. Muitas pessoas, quantas pessoas já relataram para mim aí que eu estou desanimado com isso, com aquilo, eu queria parar. Eu nunca falo para parar. Eu não. Pô, já são 25 anos de corrida, gente. Sabe o que é isso? 25 anos de corrida. Todos os dias eu acordo, ali 10 para 6 da manhã, 6h30 eu estou saindo para treinar, depois tomar meu café, tá? E vou lá. 25 anos, diretamente do túnel do tempo. Nossa, muito bom saber disso. Isso é bem bacana. Aí, minha próxima pergunta dele é uma coisa que eu tenho até dificuldade. Eu vivencio isso e sei, eu sinto na pele em relação a essa dificuldade de correr sozinho. Eu queria saber de você, qual é a sua dica como treinador para a pessoa que está correndo sozinho, que não está em nenhum grupo? Eu estou no grupo, mas o ponto nem sempre eu consigo correr com as pessoas do meu grupo. Aí para mim é muito difícil correr sozinho, eu não me tenho aquela animação tão grande, isso é bem ruim. Às vezes eu fico até um pouco meio assim carente, às vezes uma pessoa está correndo, eu vou lá, me aproximo devagarzinho, às vezes quando ela dá oportunidade, eu acabo puxando uma certa conversa ali, dependendo da situação, e acabo fazendo amizade até na corrida. Mas isso sou eu. Eu tenho facilidade e eu estou o tempo todo fazendo conexões. Não tem nenhuma dificuldade para isso. Mas a questão da corrida, isso não é tão simples assim. Você correndo, você parar de uma certa forma e estar falando com uma pessoa, mesmo que sendo sutil. Mas qual é a dica aí que você dá para essas pessoas que correm sozinho? Eu indicaria você realmente arrumar um grupo, seja ele grupo assessoria ou grupo de corrida, que hoje tem, em qualquer lugarzinho aí tem um grupo de corrida muito bacana. Às vezes as pessoas montam só aquele grupo mesmo para estar correndo, ou então você vai para uma assessoria onde tem todo o uniforme para você correr, e isso é muito bacana, você correr com o uniforme da sua equipe, porque às vezes a pessoa que está do seu lado, às vezes é até da tua equipe, mas vocês dois estão sem a camisa, sem o short, sem a bermuda, sem o boné, e às vezes vocês são da mesma equipe, mas não se conhecem, porque vocês nunca estão no grupo junto, entendeu? Entendi. Mas às vezes se você está com a sua camisa do grupo e a pessoa está ali correndo, aquela outra pessoa, eu também faço parte do grupo, por exemplo, da MD+, eu estou aqui, eu sou da MD+, também, pô, é legal, pô, você treina onde, você é de onde, e com isso você vai gerando
conexões, vai gerando amizade e aí você vai transformando isso. Então procure sempre uma assessoria, um grupo de corrida para você se juntar, que é muito bacana. Um vai ajudando o outro dentro do seu corpo, dentro do grupo, né? O tempo todo ali, alguém está te motivando, alguém está te ajudando. As meninas vai junto com as meninas, os meninos junto com os meninos, ou todo mundo junto ali, meninas e meninos, todo mundo junto, todo mundo ali é uma mesma família, todo mundo é do mesmo grupo e acaba tendo uma grande união quando você está dentro de um grupo. Isso é muito importante, você está fazendo parte de um grupo. Seja ele qual for, não tem problema nenhum, mas você vai estar sempre bem assessorado com alguém dali. Entendi, isso é muito importante. Então, pessoal, tá vendo essas dicas importantíssimas que o Oderi está nos passando. Isso é muito bom. Eu queria saber de você, Oderi, o que você acha, devido aos nossos espectadores aí, tá assistindo isso tudo, e o que você acharia, poderia falar para eles que você concorda ou não? A gente com frequência colocarmos pelo menos para incentivar, para agregar cada um dessas pessoas que estão nos assistindo agora e para as outras que vão nos assistir. A ver um pouco de vídeo também de motivação. Às vezes a gente colocar lá no grupo lá, porque corrida é uma coisa, mas também a corrida depende de motivação para a pessoa poder parar, ver onde que ela está, assistir aquilo tudo e dar mais gás, no caso, mais incentivo para ela poder não desistir. Você acha isso interessante? Acha que a gente conseguiria? Com certeza, Igor. É muito válido a questão da motivação. Qualquer motivação que você tenha para você fazer algo, isso é muito válido. Você chega lá, alguém está ali te motivando, às vezes uma palavra é o causador da tua história. Você muda muito a tua rotina através daquilo ali. Às vezes uma palavra é o suficiente para você sair da inércia e fazer aquilo que mais você deseja, aquilo que mais você gostaria de fazer. No nosso grupo mesmo lá da MD+, tem muitos relatos que a gente passava treinando e as pessoas às vezes ficavam atrás da porta, né? Ao invés da gente passar e dizer assim, poxa, um dia eu vou fazer parte desse grupo, mas não tinha coragem de ir lá, entendeu? Porque às vezes a gente passava treinando forte e aí a pessoa achava que era só forte, mas não é. É para todo mundo. E essa questão motivacional é muito importante. Então assistam os vídeos motivacional, isso ajuda bastante a você às vezes sair do seu lugarzinho ali que você está parado e colocar no seu dia a dia coisas boas para a sua vida, entendeu? Para atividade, seja ela corrida, gente, natação, ciclismo, algo que você se sinta bem, não é só a corrida não, tá? Atividade física não é só a corrida, vai lá vários esportes que tem aí para você fazer. A gente fala aqui de corrida, mas pode fazer outros esportes também. Às vezes você não adapta a corrida, mas tem outros aí que você se sinta bem. Eu indicaria sempre, indico a corrida. Tá certo. Essa aí com certeza. Então, agora vamos falar um pouquinho, mudar o assunto. Sair de motivação, vamos falar de resultados, porque eu gosto muito de resultados. Tudo na minha vida eu acabo vendo essa questão de resultados, tanto na questão do trabalho, tanto na questão da minha vida pessoal. Eu gosto, isso acaba me movimentando, faz eu acordar cada dia, porque eu gosto de me surpreender e de me evoluir a cada dia. Eu vejo que o ser humano foi feito, desenvolvido e teve um processo de evolução e vamos continuar evoluindo ainda, então levo isso muito a sério. Mas aí me fala, Oderi, eu estou muito curioso, qual foi a sua maior transformação em um aluno? Como que foi? Conta um pouquinho assim da gente, que você não precisa nem falar o nome, mas fala como que foi. Então, eu faço questão às vezes até de falar o nome, né, que eu acho que foi um cara que evoluiu muito desde o primeiro dia que ele entrou lá. Todos têm uma grande evolução, desde o primeiro dia até os dias de hoje, quando você vê a pessoa chegar lá, eu emagreci, eu corri para 40 minutos os 10 quilômetros, eu corri para 50, isso é uma coisa maravilhosa. Mas tem um cara que realmente isso aí foi fora de série, está sendo fora de série, o tempo todo ele vem buscando, porque ele é muito disciplinado, faz os seus treinos muito bem ali, não perde treino um dia. O caso do André Lima, que ele chegou lá
desanimado com a corrida. E quando o amigo dele levou também, que é o parceiro André, que levou ele para lá, que é padrinho de casamento, padrinho de alguma coisa assim, ele levou para treinar lá com a gente no grupo. O André, que a gente chama de Sepacol, na verdade, ele teve essa evolução, chegou lá fazendo, sei lá, 38, 39 nos 10. Hoje ele faz 10 km, aí para 32 minutos. Então isso é gratificante você ver a evolução. E isso é o que transforma o mundo da corrida. Por exemplo, o André é um cara diferente, né? Disciplinado o tempo todo. Ele quer mais resultado, quer buscar resultado o tempo todo. É uma pessoa que está sempre querendo mais. Às vezes, pelo acaso da vida, não dá para fazer o que a gente realmente está querendo. Mas é importante. E isso é maravilhoso, é gratificante o mundo da corrida. Assim como a gente também tem as perdas, né? Que foi o caso do nosso amigo aí, Lucas Celestino, que sai para treinar e depois não volta, realmente é complicado. Então, a gente é uma família e acaba sentindo muito essas percas, né? Então, o Lucas Celestino foi um cara que chegou, tem 2 anos que ele chegou e a vontade dele de vencer também era muito grande, mas pelo destino da vida ele acabou sendo atropelado e morto, enfim. Mas esse é o mundo da corrida, deixa alegria, deixa marcas e deixa saudade. Mas com certeza ele estará sempre presente nos nossos treinamentos, na nossa vida de corrida. Isso vai ser marcante para a nossa vida o tempo todo. Inclusive a gente encontramos o corpo dele lá e foi emocionante na hora que nós encontramos assim, o grupo realmente ficou muito sentido. E assim como foi uma comoção nacional, o que está sendo feito realmente, a gente está lutando por justiça o tempo todo, essa busca que a gente faz para nossa evolução, para nosso melhorar, para a gente ser visto como pessoas, como gente, como atleta, não como um bicho, porque as pessoas têm que ter respeito por todos os atletas, seja ele da corrida, seja ele do ciclismo, porque nem sempre a gente tem um local adequado para treinar, entendeu? Então a gente procura sempre o melhor para fazer, entendeu? Seja ele na avenida, seja ele na rodovia, seja ele no meio do mato, mas a gente tem que ser respeitado e não ser maltratado, essa é a verdade. Então, infelizmente, o Lucas Celestino nos deixou, mas a gente vai continuar sempre lutando pelo melhor pra gente. Entendi, isso foi uma grande perda mesmo. Ele era apaixonado pela corrida, tinha essa questão desse carisma dele fantástico e infelizmente aconteceu isso. A gente não tem como saber do que vai acontecer, por causa disso que você sempre fala, para todos nós poder termos cuidados, ficar o mais possível afastado dos carros, sempre estar atentos. Uma coisa que eu nunca esqueci e nunca vou esquecer, sempre você puxou a orelha para essa questão, quando estiver correndo, não colocar fone de ouvido em relação dos carros, para você poder estar sempre atento, porque aquilo poderia ser uma distração, né? Para qualquer incidente, né? Exatamente. Então chega lá, eu já falo, olha, gente, vamos tirar o fone, aqui a gente está no meio de uma rua, a gente está treinando na rua. Se você está dentro de uma academia qualquer, pode usar seu fone de ouvido numa boa, porque só tem você ali e você às vezes não quer mais nada a não ser ouvir a sua música. Mas na rua, gente, pelo amor de Deus, tira o fone, fique atento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu estou falando para todos mesmo, entendeu? É importante você correr. Eu sei que é bom você estar ouvindo a sua música. E para aqueles que é da performance, se você correr com fone de ouvido, fique ligado que você pode ser desclassificado se você ficar entre os 3 ou entre os 5 primeiros da geral, tá bom? Essa daí é uma coisa que eu não sabia. E tem isso daí, é uma novidade mesmo, inclusive para mim. E inclusive uma menina lá do nosso grupo, ela foi desclassificada porque ela estava com fone de ouvido nenhum no circuito de corrida aqui do Rio, ela foi desclassificada, então ela viu, sofreu na pele e nunca mais ela correu de fone de ouvido. Ela corria sempre de fone de ouvido. E quando ela foi desclassificada, ela nunca mais correu.
É verídico, né? Então a gente não poderia deixar passar nesse momento tanto da alegria de um grande atleta como o André e também da Perca, que inclusive os dois às vezes treinavam junto, né? Isso é bem... Imagina para um e para o outro, né? Como é que fica, né? O coração. Então os dois sempre estão ali. Então é por isso que eu relacionei os dois, na verdade, um lá em cima e a alegria, e enquanto o outro a gente acaba tendo a perca aqui muito cedo, né, de um grande atleta. Que perda. Enfim. Mas me fala aí como você lida, Rodrigo, com a questão dos alunos que não seguem um planejamento. Então, essa questão, Igor, fica meio complicado, né, quando você passa a planilha e o aluno não faz. A gente até entende, às vezes depende do trabalho, depende da saúde, às vezes a correria do dia a dia, e aí você tem que contornar aquele meio, entendeu? Mas sempre é legal que todos pegassem o seu cronograma, seguissem ali, mas os acasos da vida acabam não dando para seguir esse cronograma. Questão mesmo às vezes de trabalho, porque na correria do nosso dia a dia acaba acontecendo muito isso, né? Entendi. Mas aí as pessoas também depois, se não segue aquele treinamento, não tem como ver a questão de um resultado. Isso é até uma próxima pergunta para aquelas pessoas que seguem o resultado, seguem a questão da planilha. Em quanto tempo, em média, um aluno começa a ver a evolução real nos treinos? Porque aquele que não segue, é claro que vai demorar muito mais para ele poder ver a questão do resultado. Vai ser muito mais difícil. E normalmente assim uma média daquelas pessoas que seguem o treino certinho, é claro que tem que levar em consideração do biotipo de cada um, do treinamento de cada um. Mas a questão de uma evolução, em quanto tempo demora mais ou menos? Então, Igor, isso depende muito do biotipo e de cada pessoa para pessoa. Às vezes tem pessoas que começam a evoluir aí dentro de um mês, 2 meses, a pessoa já está voando, né? Voando, assim, entendeu? Agora tem outras pessoas que demoram muito mais. Se ela realmente não nasceu para o negócio, fica mais complicado. Mas ela tem vontade de evoluir. Aí ela vai evoluindo, é um pouco mais lento, mas ela evolui também. Aí em torno de 4 ou 6 meses ela já começa a ver a diferença, o ganho de performance que ela teve ali naquele momento, entendeu? Então é isso aí. Tem umas que já nascem atleta. Às vezes não sabem, mas já são atleta na verdade, entendeu? E então isso é muito mais fácil, você já ter um potencial e às vezes não sabia. E quando você vê, você realmente é bom naquilo que faz. Você se movimentar, você fazer algo que você gosta. Como eu sempre falo, não só a corrida, mas uma natação, uma bicicleta, uma musculação. Desde que você se movimente, você já vai sentir outra pessoa. Então isso é muito importante. Você sair da inércia e partir para outra. Entendeu? Vai lá e faz. Sempre tenha coragem mesmo de fazer, eu vou conseguir e eu posso. Vai lá e faz. Então, pessoal, tá aí a dica aí, se movimente, hein? Por favor, hein? Vamos mudar um pouquinho do assunto agora, que a gente já está aí aproximadamente 1 hora de vídeo. Então, vamos falar. Ô, Deni, você já teve alguma situação assim meia inusitada em um treino, em uma prova? Aconteceu alguma coisa assim de algum tipo desse? Tem várias coisas inusitadas, né, Igor? Às vezes até questão orgânica mesmo, né? Que a gente acaba tendo que, às vezes, parar para fazer algumas necessidades especiais. Isso aí é bem inusitado, mas são coisas orgânicas, gente, que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Não só comigo não, mas com você, comigo, comigo já aconteceu, mas isso é bem inusitado. Sabe aquela corridinha quando vocês vai ali na lateral, que tem que usar o nosso amigo? Isso aí é bem complicado, realmente. Já aconteceu muito isso comigo. Uma vez na história eu saí de casa, doido para chegar em casa para fazer a minha necessidade especial, mas não deu tempo de chegar, eu tive que adquirir o meu matinho ali bem de boa mesmo. E isso vai acontecer com todo mundo, entendeu? E outra vez também foi na prova de 6 km, não era uma prova longa, era 6 km, gente. Eu estava entre os 3 primeiros. Quando eu olhei para trás, que girei, nisso que eu fiz isso, que voltei, o meu cérebro ele não processou a oxigenação.
Aí eu me vi de um dos 3 primeiros para quase 10º lugar na prova. Então, assim, foi uma coisa muito, muito louca. E outra também foi na Maratona do Rio, quando eu dormi na prova. Eu dormi 1 quilômetro na prova, eu estava ali junto com os meninos, entre os 15 primeiros atletas. E aí, quando estava no quilômetro 22, eu me vi dormindo, né, dentro da prova. Isso foi muito louco, assim. E uma colega minha, quando eu passei por ela, eu ia mais ou menos no quilômetro 23, ela me gritou, bora, Nenê, bora, Nenê. Aí foi na hora que eu acordei de novo e comecei a correr. Nisso eu já estava sozinho, né? Os meninos que estavam comigo já estavam bem na frente. Nossa, cara. Tem muitas coisas, muitas histórias bem legais, assim, que a gente depois para pra pensar, né? E não sabe nem como que isso acontece. É coisas da vida, coisa do esporte, realmente. Então a gente é uma caixinha de surpresa. Impressionante, hein, pessoal? Estou surpreso, imagine vocês. Mas vamos lá. Qual é o maior aprendizado, cara, que a corrida te trouxe? Igor, o aprendizado para mim, o mundo do esporte, né, na verdade, a corrida foi a minha salvação. Na verdade, eu era muito tímido, assim, eu não tinha coragem de enfrentar nenhuma pessoa assim de cara a cara, assim, para conversar. Eu tinha muito medo das pessoas, né? Isso quando eu era bem novinho, assim, questão de 15 anos mesmo, de 13 anos, eu era muito tímido. E o mundo da corrida realmente me salvou disso. Foi uma evolução tremenda, né, de eu poder hoje me abrir com as pessoas, conversar com as pessoas e até mesmo estar direcionando coisas legais para elas, né? Então, assim, foi a minha salvação. Essa é o boom da corrida, é o boom do esporte. Se você tem alguma necessidade, pode procurar fazer uma atividade que você vai melhorar muito, vai melhorar praticamente 100%, né? Eu ainda sou tímido, gente, tá? Só para vocês terem certeza que eu sou muito tímido. Então, às vezes, a gente acaba meio ligado, eu sou emotivo, acaba a gente deixando assim, mas eu acabo também contornando a situação e vou em frente. Entendi, impressionante. E agora, cara, eu vou te fazer só a última pergunta, que a gente já está aí aproximadamente em várias perguntas foram respondidas de forma muito transparente, um grande aprendizado, mas eu tenho uma única pergunta a te fazer agora. Então, se você pudesse dar um único conselho, qual você daria para essa pessoa que está começando agora? Fala aí para ela. Meus amores, para você que está começando agora, nunca desista daquilo que você quer ser, daquilo que você pensa ser. Então, vai ser difícil os primeiros dias, as primeiras semanas, mas você vai ver uma grande evolução na sua vida. Então, não desista daquilo que você quer. Vai lá e faça, vai lá e você vai ficar muito, muito bem. Então, não desista. Você começou, vai em frente, você vai conseguir. Então, isso é muito importante para você continuar. Poxa, gostei. Aí, ó, pessoal, aproveita isso, é uma ótima dica, hein? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo até agora. Por favor, nos ajude, compartilha, dá aquele like, se inscreva. Eu quero o máximo possível que esse canal se desenvolva, cresça, que possa ajudar cada vez mais pessoas ao redor desse Brasilzão e até fora do país. Eu quero poder proporcionar essa qualidade de vida cada vez mais para todas as pessoas que precisam, que necessitam e que querem essa questão de performance, aumento de performance e evolução. Por favor, nos ajude. Estamos no começo agora. Eu vejo que o Aldeia é um grande exemplo de vida. É uma história fantástica. Ele falou um pouquinho da gente, resumindo esses 25 anos de vasta experiência, já conseguiu treinar diversas pessoas e vem treinando. Na verdade, ele tem a questão lá de, rotineiramente, um acompanhamento de várias pessoas e a gente vê que as pessoas se desenvolvem em uma proporção que a gente fala, nossa, como que pode? Eu sou uma pessoa que pode falar isso com total precisão. Eu sou uma pessoa que fui desenvolvido, fui impactado de uma forma muito positiva, tem uma história muito bacana, que isso vai ficar para outra oportunidade de como nos conhecemos,
que foi fantástico, foi um negócio assim surreal, eu falando de uma pessoa que ela estava do meu lado conversando. Sorte que eu não falei mal, que eu não sou disso. Isso foi fantástico e me surpreendeu pela questão da honestidade, pela questão do carisma, da sensibilidade da pessoa que você é, Aldemir. Eu quero aqui falar para todos vocês, eu te admiro muito. Parabéns pela pessoa que você é, pela sua simplicidade, que você sempre foi mais, e sempre foi e sempre será. Isso é o Aldemir, essa pessoa fantástica. Pessoal, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Ó, e tem que bater palma para esse jovem aqui, ó, brilhante. Parabéns, cara. Continue impactando diversas vidas, cara, que vai ser longe. Não só nos treinamentos, mas também aqui no canal. Não, galera, muito obrigado por todos vocês, pelo carinho que eu tenho. Eu sou muito grato, na verdade, por cada um, pelas pessoas virem me dar os parabéns. O Igor acabou de falar aqui, eu fico lisonjeado com todas as palavras. Muito obrigado, Igor, por esses momentos todos que a gente passamos juntos. Então, eu sou grato por cada um que está junto comigo. Não quer dizer que a gente vai fazer diferença de pessoas. Para mim, todas são importantes, desde do zero até o máximo. Para mim, eu acho que isso é o que vale. E a gente está todo mundo junto ali, todo mundo dando força um para o outro. E isso é vida que segue, é isso aí. História, é isso, é evolução, é isso que a gente está aqui para fazer sempre o melhor para cada um de vocês e poder ajudar naquilo que eu posso e tiver o meu alcance, eu vou estar sempre ajudando a cada um de vocês. Tá certo, muito obrigado. Isso aí. Pessoal, conto com vocês, assiste lá o vídeo mais vezes, compartilha, indica para as pessoas e ó, até o próximo vídeo, hein?